Graças a Deus. Bom dia, meus amigos, ou boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei, né, que hora que talvez você vai assistir esse vídeo, né? Não sei. Mas que a paz esteja com você, tá? Aonde quer que você assim esteja, tá bom? Você que já é inscrito nesse canal, meu abraço, viu? Que Jesus te abençoe. Você possa compartilhar essas mensagens, tá? Deixar o seu joinha, tá bom? Que a linguagem do YouTube é like, mas é nada mais, nada menos que o joinha, né? E eu demorei para entender isso, né? E você que não é inscrito, convido vocês a se inscrever, tá? Deixa também o teu joinha. Você que ainda vai se inscrever, e você que já escreveu, já é inscrito, tanto um quanto o outro, por favor, compartilhe, tá? Vamos fazer cumprir aquilo que o nosso querido Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É o lema desse canal, tá? Pequenos erros podem trazer grandes consequências. É a nossa meditação de hoje. Essa palavra eu preguei numa reunião, num culto que eu fiz. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, às vezes muitas pessoas, elas não têm se atentado para os pequenos erros, né? Muitas das vezes ela acha que aquilo não tem problema, que aquilo é algo insignificante, não tem importância, todo mundo faz, né? Só que às vezes a pessoa não percebe que o nosso adversário, o diabo, a Bíblia diz que ele não procura uma porta, né? A Bíblia diz que ele procura uma brecha, uma oportunidade para poder agir na vida da pessoa. Você sabe que uma brecha ela pode ser tanto grande quanto pequena, né? Uma brechinha, uma brechona, não importa. A Bíblia diz que ele procura brecha, oportunidade, né? E às vezes num pequeno deslize da pessoa, a pessoa ela mal percebe que o mal está entrando na vida dela através daquilo, né? Então, meu amigo e minha amiga, nós temos que tomar cuidado com os pequenos erros. Às vezes tem muita gente que só se atenta para aquele erro mais grave. Por exemplo, não roubar, não matar, não adulterar, né? Mas entenda bem uma coisa. Roubar, às vezes a pessoa se atenta para aquele erro não roubar. Só que se você pega, nem que se for uma caneta que não é sua, você está roubando, né? É verdade, é palavra isso. Se você pega 10 centavos que seja de alguém, ou deixa de pagar uma dívida de 10 centavos que seja na venda da esquina, você está roubando. Você está roubando daquela pessoa. E às vezes tem muita gente que não se atenta para isso, né? As pequenas coisas, a pessoa vai deixando. O adultério, muita gente acha que adultério é somente o marido trair a esposa, né, consumando o ato com outra mulher. Mas na verdade Jesus falou até na maneira de você olhar desejosamente para outra mulher, você que é homem, ou você que é mulher, olhar desejosamente para outro homem, você já está cometendo adultério. E às vezes muita gente tem cometido adultério não físico, mas mental. Já está traindo a esposa mentalmente. É lógico,
quando o pensamento passa pela tua cabeça, você não está em pecado, porque pensamentos a gente não pode impedir de passar. Mas o problema é que tem gente que está alimentando, né, aquele pensamento. Então, às vezes, a pessoa não se atenta para isso. É uma mentirinha que a mãe conta para o filho sobre bicho-papão, Papai Noel, coelhinho da Páscoa. Às vezes a mãe ela precisa sair, o filho começa a fazer birra, né? A mãe fala assim, a mamãe vai matar um bicho ali e já volta. É mentira. Por que não é transparente com o filho? Não, a mãe vai sair, para de birra. Né? Então já começa aí. E às vezes tem gente que acha que isso é bobeira, né? Mas não é, meu amigo e minha amiga. A pessoa não percebe que ela está abrindo portas, brechas para que o mal entre. Se você for ler a Bíblia em Gênesis 13, em Gênesis 3, verso 1, a serpente, que a Bíblia diz que era um animal astuto, na linguagem atual, astuto quer dizer esperto, o diabo usou da serpente para começar uma conversa com a Eva. Você vê que parecia algo bobo, né? Ela só fez uma pergunta, né? Como assim, vamos falar no português, claro, plantou o verde para colher o maduro, né? Ela apenas começou ali uma conversa, né? E daquela conversa a gente sabe o que aconteceu. Às vezes a mulher não percebe certas maldades de alguns homens, né? O homem começa hoje com uma elogio, elogia o cabelo, né? Amanhã convida para um cafezinho e a gente sabe onde vai dar isso, né? Às vezes a mulher está com problema no casamento, o homem também, nunca escutou um elogio do marido, ou nunca escutou um elogio da esposa e vai alimentando aquilo. Então a gente tem que perceber as coisas, certas perguntas indecentes que outras pessoas nos fazem sobre intimidade entre você e a tua esposa, o teu marido, ou faz certos tipos de perguntas que não convém, que não tem, que é algo seu, é algo íntimo seu. Então a gente tem que saber, meu amigo e minha amiga, identificar o mal. E às vezes nas pequenas coisas que o mal tem entrado e reinado na vida das pessoas. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 11, o verso 1 e o verso 2, a primeira mensagem foi Gênesis 3:1, né? O primeiro capítulo e o versículo. Agora é 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. A gente conhece a história do pecado de Davi, né? A casa do Davi foi uma casa destruída, uma casa terrivelmente destruída. Barbaridades em cima de barbaridades aconteceu na casa desse rei. Olha que Davi foi um ótimo rei, né? Mas como pai, como chefe de família, a casa dele foi uma casa terrivelmente triste, tragédias em cima de tragédia. É uma coisa que eu sempre falo, meu amigo e minha amiga. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa caseira, eu gosto muito de ficar em casa, né? Depois da igreja, lógico. A igreja é minha segunda casa. Mas depois da igreja, se tem um lugar que eu gosto de ter sossego, de me sentir bem, é em casa, né? Agora, você imagina a situação do Davi. Depois de um dia árduo de trabalho, julgando o povo, atendendo o povo, responsável pelo reinado,
lidando com gente, querendo chegar em casa, relaxar, né? E de repente escuta notícia ruim em cima de notícia ruim. Já pensou? O filho de Davi abusando da própria irmã, depois o outro matou o próprio irmão, e futuramente o próprio Absalão, que foi esse que matou o irmão, Aminon, quis tomar o reinado do pai. Então você imagina o clima, a situação na casa do rei Davi. Mas tudo começou com um momento de bobeira, né? Se você for ler em 2 Samuel 11, verso 1, a Bíblia diz que era o tempo que os reis tinham que estar na guerra. E a Bíblia diz que o Davi ficou em casa, né? Ficou em casa para descansar. O problema era o Davi ter descansado? Não, não era o problema. O problema foi o Davi ter feito isso em hora errada. Porque a Bíblia diz que era o momento dos reis estarem na guerra. E o Davi deixou seus homens ir, seu general ir, e resolveu tirar uma pestana, né? Depois do almoço, cochilar um pouquinho. E no versículo 2 de 2 Samuel, do capítulo 11, a Bíblia diz que o Davi, à tarde, ele foi passear pelo terraço, andar um pouquinho, né? Como a gente tem a mania, né? Eu mesmo sou assim, eu gosto de andar um pouquinho, sentar na cadeira do lado de fora, observar o tempo. E Davi foi andar um pouquinho e nessa andada dele, ele viu a Betsabá lá tomando banho, né? Do terraço do palácio. Viu a Betsabá lá tomando banho. Obviamente ela estava nua. E daí começou tudo. Davi mandou chamar ela. Teve uma noite de aventura, prazer sexual. Desse prazer sexual ela engravidou. E o Davi, para tentar resolver a situação, né, mandou chamar o marido, tentou ludibriar o marido para que ele se deitasse com ela para mentir que o filho era dele, né? E não deu certo, né? Porque Urias era um homem fiel. Até que o Davi toma a atitude mais extrema de todas, que é mandar matar o homem inocente. Olha aí. Você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisinha que parecia pequena foi crescendo. Então, com essa palavra, a gente tem que aprender a entender que o diabo, ele não brinca em serviço. E são nas pequenas coisas que ele, muitas das vezes, entra. Cantares de Salomão, o Cântico do Cântico, capítulo 2:15, capítulo 2, verso 15, Cantares, né? Que o Salomão, ele fala assim, ó: apanhai, pois, as raposas e as rapozinhas, porque elas fazem mal à vinha, né? O livro de Cantares é um livro poético, né? Já vi pregador falando aí que é um livro que Jesus se refere à igreja, não tem nada a ver. É um livro poético que Salomão faz para sua amada. Mas no versículo 15 tem algo que a gente pode guardar e tirar como lição para a nossa vida, de Cantares 2. Ele diz que tem que apanhar as raposas e as rapozinhas, porque elas fazem mal à vinha. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Que a pessoa tem que cortar o mal pela raiz. É o que eu acabei de falar no começo. A pessoa identificou o mal, ela não tem que ficar tentando saber aonde vai dar aquilo. Ela tem que cortar. Ela viu que aquilo ali está errado, ela não tem que ficar alimentando. Ela tem que cortar o mal pela raiz. Tudo começa de baixo, meu querido amigo. Tudo começa de baixo, minha
querida amiga. Então, que você possa, né, se atentar para essa palavra. Para a gente finalizar, Gálatas capítulo 5, verso 9, o apóstolo Paulo diz assim, ó: um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é levedar? É crescer, né? Você que me assiste agora é dona de casa, sabe melhor do que eu para que serve o fermento, né? E um pouquinho só faz crescer, né? Então, você vê um pouco de fermento, uma simples atitude impensável, uma simples atitude errada, pode destruir a vida da pessoa. Então, meu amigo e minha amiga, se atente para as pequenas coisas. Cuidado com os pequenos erros. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. O Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o teu rosto sobre ti. Te dê a paz, tá bom? Até uma próxima oportunidade, se assim Deus, Ele nos permitir.